Filosofia como modo de vida, Platão e Aristóteles. Tudo isso e muito mais no Cefete News. Aristóteles, mais conhecido como Platão, foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates. Tinha dois ideais: a dialética, que era a síntese de um argumento baseado em duas ideias opostas, e o idealismo. E o idealismo que era uma ideia que o nosso conhecimento ideal estaria no mundo das ideias, que só poderia ser alcançado pelo nosso intelecto. O caráter racional para Platão estava relacionado próximo à racionalidade, o que conferiria que as pessoas que têm capacidade para governar ou atuar Você tá brincando com fogo, Amanda. Tô enfrentando fogo com fogo. Eles sabem o que precisam fazer. Salvar a Terra. Aí, vamos ter que derrubar o grandão. Só não sabem se vão sair vivos no final. Alguma coisa me diz que muita gente vai morrer. Por isso mesmo são conhecidos como o Esquadrão Suicida. Segunda. Na sua tela quente. No bloco anterior, nós tocamos no assunto Vida Platão. Agora, nós iremos falar sobre Aristóteles, que foi um grande filósofo na região da Grécia Antiga, pois ele causou grandes mudanças, no que podemos dizer que causou grandes mudanças no modo de vida, se é que podemos dizer assim. Os estudos aristotélicos influenciaram bastante grandes pensadores medievais das escolásticas, como Alberto Magno e Tomás de Aquino. Aristóteles foi discípulo, aluno e professor da Academia de Platão. Sua posição era tão importante que ele deu aulas para um grande imperador chamado Alexandre o Grande. Ele escreveu diversos assuntos como ética, política, ciência, metafísica e ecologia. Uma boa coisa a se citar aqui é que Aristóteles dizia que tanto as pessoas mais sábias quanto as pessoas menos doutas concordam que toda ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. Se faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz, o fim mais elevado não poderia ser outro. Por isso, há esse consenso. Por Amor se despede daqui a pouco. E vamos dar um oi aos personagens de um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Se eu soubesse quanto eu imaginei esse encontro. Oi, Nina e Jorginho. Eu também. Oi, mãe Lucinda e Nilo. Descoberto o segredo de Rita, que se faz passar por Nina. Oi, Max. Tufão. E oi, Carminha. Pra todo mundo, oi, oi, oi. Tá chegando a hora. Dia 7. Avenida Brasil. Vale muito a pena ver de novo. Você foi muito longe, mas vai morrer na praia. Rita. Oi, 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 oi. E agora iremos apresentar a filosofia como modo de vida. Para Sócrates, o estilo de vida e não saber tornava a pessoa um verdadeiro filósofo. O objetivo de toda escola filosófica, segundo os estudos, era alcançar a felicidade total, a felicidade plena, a eudaimonia. Para Hadot, alcançava-se a eudaimonia através de gnosis correta, téchne condizente e asqueses apropriada. Todos os exercícios espirituais tinham como objetivo usar a filosofia de forma terapêutica para obter a transformação do ser, de nós mesmos, do sujeito. Para as escolas filosóficas, a filosofia deveria ajudar a superar ou neutralizar o sofrimento. Para os céticos, para alcançar a ataraxia,
você tinha que não obter o juízo, pois nada é verdadeiro ou falso. Tudo é relativo. Para os epicuristas, alcançava-se também a ataraxia, só que para eles se alcançava-se através do desfrute inteligente e harmonioso dos prazeres da vida. Para os cínicos, conseguir a autonomia é depender o mínimo das necessidades naturais. Suspensão, ou seja, a suspensão total dos sentimentos. Para os estoicos, alcançava-se a ataraxia através do controle do hegemônico. E também o bem e o mal que depende de nós e o bem e o mal moral. Os estoicos também acreditavam no prosóquio, atenção e vigilância, e que nada ocorre por um acaso. Há sempre um anaque, destino. E essa frase hoje em dia é muito levada a sério. Nada ocorre por acaso, é um destino. Muita gente leva ela a sério até hoje. Para os estoicos, o passado e o futuro não dependem de nós. O instante presente, sim. Daqui a pouco nós voltamos após o intervalo comercial. Pergunta lá no Posto Ipiranga. Pergunta lá de moto. Tem um lubrificante aí pra rodar macio? Ou pergunta lá de pantufa. Mofa, você tem marshmallow? Ou de tapete voador. Posso trocar quilômetro de vantagem por passagem de avião? É um troço ruim de viajar. Pergunta lá de carrinho de pipoca se tem botijão. Ou de carreta furacão se tem energético. Energético esse povo aí? Faz isso não, rapaz. Não importa como. Pergunta lá. Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Agora iremos entrevistar alguns professores de humanas que são o professor Pedro de Sociologia, o professor André de História e a professora Débora de Biologia. Sócrates uma vez disse, só sei que nada sei. E essa frase entrou para a história da filosofia, mesmo que alguns ainda não entendam o seu significado. Então, para o senhor, qual é o significado desta frase? Eu acho que essa frase está ligada à questão da expansão do conhecimento. Porque quanto mais você sabe, você percebe que existe uma nova fronteira, uma nova busca, e aí você cada vez intensifica e pensa mais sobre aquele assunto, e percebe que às vezes um assunto desencadeia em outro, você precisa saber de algum assunto antes para poder conhecer melhor aquilo, e aí então isso é uma coisa contínua. Por isso que eu acho que essa frase tem relação com isso. Assim. Quanto mais eu sei, mais eu preciso saber mais para poder dar conta desse conhecimento. Platão criou uma teoria chamada teoria da reminiscência que continha a seguinte frase: conhecer é lembrar. Qual é o significado desta frase para o senhor? Conhecer é lembrar. Significado. Bom, eu acho que está ligado a uma questão até... Quando a gente... Eu fico pensando agora. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente aprende e ela fica no passado, né? Eu escutei uma música, quando ela termina a música, eu conheci a música toda e ela já está no passado. Então, na verdade, eu vou ter que lembrar dessa música para poder remeter esse conhecimento que ela gerou em mim. Porque eu vou ter que rememorar ela de alguma maneira. Talvez uma obra de arte não, né? Talvez uma obra de arte eu fique olhando para ela direto e eu preciso ficar rememorando, né? Mas eu acho que talvez nesse sentido, assim, existem alguns determinados conhecimentos que quando você olha, você só consegue entender ele no todo depois que ele passou. Aí você tem que rememorar ele. Então, talvez isso... Mas Platão é difícil, né? Então, pode ser isso. Segundo Aristóteles, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Essa frase pesa nos dias de hoje. Qual é o significado dessa frase para o senhor? Eu acho que, assim, ele, como ele sabe muito, então algumas coisas é melhor ele não dizer, ou as pessoas não vão compreender ele. Então, por isso que eu acho que ele não diz o que pensa. Não diz tudo o que ele pensa, né? Mas ele reflete tudo, né? Tudo que ele sabe mesmo, tudo que ele repete sempre. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Isso, então, como ele pensa tudo o que diz, porque ele sempre reflete muito no que ele vai dizer. Talvez por um cuidado, para saber se comunicar, porque o conhecimento dele pode não chegar àquela pessoa, sei lá, naquele momento específico. Eu acho que é por isso que é dialético, né? Ou seja, ele diz tudo o que pensa, mas ele não tem.
essa frase do Platão, que quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Se isso seria levado a sério hoje, eu acho que não. Porque no momento atual há uma ausência de empatia, de você se identificar, de ser capaz de entender o ponto de vista do outro. Né? E essa frase do Platão, eu acho que ela está ligada a uma ideia, pelo menos aí, que eu pensei, né, vendo assim, a uma ideia de que quando você comete uma injustiça, você está quebrando uma ordem, você está quebrando um equilíbrio e tudo. Então, na verdade, aquela pessoa que faz isso, ela está quebrando um sistema do qual ela está inserida. E, de certa forma, aquilo ali, em algum momento, vai acabar trazendo alguma consequência e tudo. Eu acho que seria traduzido como a gente pensa hoje naquela coisa de vergonha alheia, né? Que a pessoa faz uma coisa errada e, às vezes, a gente se sente mal, né? Vendo a pessoa fazendo aquela coisa errada. Né? Mas, às vezes, a pessoa não se vê assim. Então, acho que teria que ter essa ideia de uma capacidade de perceber o ponto de vista do outro. Né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm essa... ou estão perdendo essa percepção. Eu acho que essa frase tem sua lógica, porque a ideia da coragem estaria na ideia de você ter coragem para fazer alguma coisa. Né? Então, seria um princípio de ação. Então, se você quer ser justo, você tem que ter a coragem de praticar a justiça. Se você quer ser solidário, você tem que ter coragem de fazer a caridade. Então, esse tipo de coisa. A coragem entraria como se fosse um princípio de ação, né? De você ter coragem de fazer as coisas. Então, você quer estudar, você quer passar para o Cefet, você ter coragem de fazer a prova, de fazer o concurso, de fazer a inscrição. Então, a coragem, nesse sentido, acho que seria realmente um princípio, um convite à ação, para fazer as coisas acontecerem. Bom, eu não sei bem se a gente pode pensar a filosofia como um modo de vida, embora exista, por exemplo, budismo e outros que são modos de vida que são, podemos dizer, filosóficos, né? Mas acho que a filosofia é no sentido de você pensar o mundo e de você agir de forma consciente, de forma racional, de forma refletida, reflexiva, de você interpretar o real e você tentar adequar a sua vida às necessidades do real e lutar para adequar o real às suas necessidades. Então, para isso, você precisaria ter um conhecimento do mundo, conhecimento do outro. Então, nesse sentido, acho que a filosofia contribui para a gente poder pensar melhor sobre quem nós somos, sobre quem são os outros, como nós vivemos, interagimos, etc. Bom, eu escolheria, acho que a frase do Aristóteles, que é a primeira, eu acho que eu não sou tão otimista, talvez, quanto Platão, nessa ideia de que a pessoa percebe a injustiça. Então, se for nesse sentido que eu interpretei, acho que o ser humano geralmente não está preocupado com a justiça, com a injustiça, está preocupado mais com o seu próprio bem-estar do que com o que é justo. E eu acredito que um pouco que a ideia da coragem é um motor, né? Porque para você fazer as coisas, você tem que ter vontade de fazer, né? E desejo, e ter disposição para mudar. Porque se você não faz nada, você não muda nada. Então, se você se propõe a mudar, você está se propondo a se levantar e agir, né? Então, acho que todo dia, quando a gente acorda, sai para trabalhar, para estudar essas coisas, a gente dá aquela respirada assim e pensa que a gente naquele dia tem que lutar para conseguir alguma coisa, pelo menos para manter o que a gente tem. Então acho que se não tiver coragem para abrir os olhos e levantar da cama, a gente não tem coragem para mais nada. Segundo Platão, para se haver uma cidade ideal, os interesses pessoais devem estar abaixo dos coletivos. Se esse pensamento fosse levado a sério hoje em dia, teríamos uma melhor política nas cidades ou municípios brasileiros? Eu acho que sim, porque embora a gente seja seres individuais, a gente vive em sociedade. Então não adianta um indivíduo estar bem, o outro está bem também, se a sociedade, se o coletivo como um todo não está também em harmonia. Né? Então eu acho que com certeza a gente teria melhores condições nas sociedades de um modo geral, questões políticas, sociais, ambientais, se o interesse coletivo estivesse acima mesmo do pessoal. Com certeza.
Para Aristóteles, o homem não nasce bom, mas torna-se a partir da prática da virtude. O que a senhora acha desta frase? E se é possível afirmar isso? Eu discordo dele, porque eu acho que todo mundo nasce bom. Eu acho que todo ser humano, na sua essência, é bom. Porque você não vê um bebezinho ou um cachorrinho, um filhotinho fazendo maldade, ou com ele mesmo ou com o outro. Então, assim, a minha opinião é que a gente nasce bom e, por conta da influência do meio, da sociedade, tudo que a gente vai vivendo desde que a gente está na barriga da mãe da gente, a gente vai se moldando. E aí a gente corre o risco de deixar de ser tão bom quanto a gente era na nossa origem. Porque é da natureza humana, isso é biológico, a gente não é ruim. Porque se a gente for pensar como vida, né, o interesse de todo ser vivo é se manter vivo. E a gente não se mantém vivo como espécie fazendo coisas que não são boas, que podem provocar dano para outra pessoa. Então, assim, a minha opinião é que na nossa natureza, na nossa origem, a gente é bom, a gente se torna ruim ou menos bom com o passar do tempo, e sim, a gente pode voltar a se tornar bom, voltar a ter virtudes, ou até mesmo conhecer qualidades e características que a gente nem tinha, se a gente fizer isso forçadamente. Né? Como a gente faz, por exemplo, em coisas mais simples, quando a gente quer estabelecer algo na nossa rotina. Eu não tenho o costume de acordar cedo, mas se você fizer isso religiosamente todos os dias, dormir mais cedo, botar o relógio para despertar, e independente de estar com sono ou não, levantar, você vai conseguir. Se você é um aluno que tem o costume de implicar com seu colega e ele fica triste, e isso é uma coisa que não é boa, e aí você não resiste, você vai lá e vai ficar de implicância com ele. Se você colocar para você um propósito de todos os dias eu não vou implicar com ele por mais que eu tenha vontade. Se você fizer isso de forma forçada, todos os dias vai chegar um ponto que vai se tornar natural. Eu não gosto de comer folhas verdes na minha comida. Se você fizer de forma forçada sempre, chega uma hora que se torna natural. Considerando essa questão da pessoa ser boa, considerando que isso é o nosso natural, é muito mais fácil a gente voltar para esse ponto da gente ficar bom. Então, eu discordo dele sobre essa possibilidade, sobre essa questão da gente não nascer bom, mas sim, eu acho que a gente se torna bom se a gente forçar isso. Com certeza. Ok. E, para a senhora, qual é o objetivo da filosofia como modo de vida? Felicidade plena, felicidade verdadeira. Que aí, isso tudo está atrelado a uma série de coisas como qualidade de vida. Porque se eu tenho a minha filosofia como modo de vida, não necessariamente que vai servir para você ou que vai servir para outra pessoa. Se eu tenho assim o meu modo, a minha forma de conduta, e isso faz bem para mim, isso vai fazer bem para o outro, isso vai fazer bem reverberando para todo mundo que me cerca ou para todos que me cercam, né? Todos os seres, e isso só vai fazer com que eu me sinta feliz. Eu acho que é isso, felicidade plena. Sim. E entre as duas frases citadas, a primeira de Platão, para se haver uma cidade ideal, os interesses pessoais devem estar abaixo dos coletivos, e a de Aristóteles, o homem não nasce bom, mas torna-se a partir da prática da virtude, qual das duas a senhora escolheria e por quê? Bom, a segunda não escolheria porque eu acho sim que o homem nasce bom, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas praticassem essa questão da virtude, que seria interessante, porque é uma forma de você ter até mesmo a filosofia como modo de vida, que seria a situação ideal para o planeta Terra, né? Como você só me deu duas opções, eu fico com a primeira, mas só por isso. Se você tivesse me dado uma opção falando da filosofia como modo de vida e alguma coisa relacionada a isso, seria o que eu escolheria. Porque eu acho que a gente está tão sufocado com as pressões do dia a dia, com as nossas tarefas, as tarefas que estão relacionadas à nossa faixa etária. Por exemplo, vocês são adolescentes, vocês têm tarefas a cumprir aqui na escola, né? Na vida de vocês em casa. Se a gente, apesar disso tudo, a gente tiver umas formas de conduzir a nossa vida, a nossa postura, a forma de lidar com o outro, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar,
Se a gente tiver isso muito disciplinado com a gente, além da gente chegar numa vida muito tranquila e chegar à felicidade plena, que seria a felicidade verdadeira, que é de dentro para fora, não aquela felicidade que depende de fatores externos, se você consegue fazer isso, aí sim a vida fica maravilhosa para todo mundo, porque se você consegue fazer isso para sua vida e você fica bem, e o outro faz isso e ele fica bem, a gente começa a se afetar. E o nosso entorno vai se modificando para melhor. Tá? Então, é isso. Ok, professora, obrigado. Decidimos escolher outros professores além da matéria de filosofia por quê? Para mostrar que a filosofia vai muito além dela mesma, que abrange todas as áreas de conhecimento gerais, todas as áreas humanas. Uma boa noite para você e até a próxima.